Mas havia um elemento que permitia que a inveja também fosse motivo disso. Podia-se expressar a inveja, qualquer ressentimento contra alguém, escrevendo o nome da pessoa no caco de cerâmica para que ela fosse expulsa. Oficialmente, não havia vergonha em sofrer o ostracismo. No entanto, se um cidadão não saísse de Atenas em 10 dias, a penalidade era a morte. Um cidadão proeminente votado para o exílio foi Aristides, o Justo, chamado assim por suas altas qualidades morais. Foram exatamente esses atributos positivos que puseram a inveja contra ele. A história conta que Aristides viu um cidadão escrevendo seu nome num caco de cerâmica e perguntou: "Quem é esse Aristides e por que será que quer o ostracismo dele?" E a resposta foi: "Ele não fez nada de errado, mas sempre falam do quanto ele é maravilhoso e nobre. Isso me irrita muito." Ao mesmo tempo em que os atenienses exilavam seus cidadãos mais nobres, a lótus do budismo florescia na Índia. Para os budistas, o conceito ocidental de inveja é a combinação de duas palavras. Uma significando cobiça e outra significando ciúme. Os dois sentimentos bloqueiam o caminho para a iluminação e o nirvana. O que acontece na inveja é que ficamos presos a uma imagem de nós mesmos como incapazes, incompetentes e tendemos a projetar nossas aspirações e nossa competência nos outros. E aí nós pensamos, se eu tivesse isso... Buda ensinou que as almas invejosas reencarnam no reino violento dos titãs. Os titãs sempre se sentem inadequados, sempre são influenciados pelo que obtêm, nunca sentem um sucesso, nada nunca é bom o suficiente, porque eles estão presos à sensação interna de inadequação que destrói todas as coisas boas que podem acontecer a eles. Do ponto de vista budista, sempre enfatizando o lado otimista, se uma pessoa pode produzir bom resultado, então devo ficar feliz com isso, porque se entendemos bem, é assim. Bem, se ele pode fazer isso, também posso. E talvez eu possa aprender pegando uma carona. Ou talvez eu não precise fazer o que queria, porque ele fez e eu posso desfrutar dos resultados. Enquanto os budistas veem a inveja como sem saída de acordo com outras religiões, alguns tipos de inveja encorajam o crescimento espiritual. A inveja no judaísmo não é um pecado. Ela pode ser até um estímulo a algo bom. Depende de qual tipo de inveja. Então, há uma frase na literatura rabínica: a inveja dos eruditos aumenta a sabedoria. Porque se você sabe mais que eu, e eu quero saber mais, vou estudar mais. A inveja só se torna pecado quando eu quero tirar de você aquilo que você tem. No Oriente Médio, muitos se referem a esse tipo de inveja como mal-olhado. É o olhar de ódio que o invejoso dá àqueles que ele repudia. Jesus se refere ao mal-olhado em uma de suas parábolas. A parábola do vinhedo. Os trabalhadores que tinham menos sucesso botavam mal-olhado no mais bem-sucedido. Durante milhares de anos, a melhor maneira de vencer o mal-olhado tem sido olhar de volta com um amuleto especial. Quem já viajou por partes do Oriente Médio, Grécia e Mediterrâneo, vê esses olhos azuis por todo lado. Eles ficam pendurados em portas de casas, lojas, estão nas calçadas, nas xícaras de chá. No Ocidente, chamamos ele de olho grego, e na verdade ele serve para espantar o mal-olhado. No século VII d.C., uma nova religião poderosa surgiu no Oriente Médio.
Apesar do islamismo ter desafiado o cristianismo, tanto espiritual quanto politicamente, os papas concordaram com a atitude de Maomé com relação aos 7 pecados capitais, incluindo a inveja. O Corão se refere à inveja como hasad e especifica como um pecado dos grandes. Há um ensinamento de Maomé que diz que a inveja destrói as boas ações como o fogo destrói a madeira seca. Cuidado com a boa sorte, porque a inveja vem logo atrás. Se você diz que carro lindo, deve acrescentar a Mashallah, que significa é a vontade de Deus. E essa é uma senha que significa que você não sente inveja do outro. Em todo o mundo, a inveja andou de mãos dadas com a magia negra. Abra qualquer livro de conto de fadas. Branca de Neve e os 7 Anões descreve explicitamente a inveja como sendo o centro da história. A rainha sempre pergunta ao espelho mágico quem é a mais bela de todas, e o espelho diz que é ela até Branca de Neve se tornar a mais bela. E os irmãos Grimm dizem exatamente que a rainha ficou amarela e verde de inveja. O fascinante no mito da Cinderela é que só por ser bom você pode causar a inveja ou a inimizade dos outros. É uma história muito poderosa, você pode encontrá-la na China, no Japão, na Coreia, na África, entre os indígenas americanos. Em todas essas histórias há uma pessoa que tenta ser boa e é levada pela inveja e pelo ressentimento dos outros. E às vezes tem um resgate heróico no final, mas às vezes não. A literatura pode nos dar a experiência indireta de sentir inveja ou ser invejado. A tradição religiosa pode dar à inveja um rosto, o rosto de um demônio.